E chegou o momento agora, né, de divulgarmos quem foi o ganhador do prêmio da primeira pergunta da nossa live. Isso, Fá. E o ganhador desse brinde, né, que é um livro muito especial, ele fala sobre a vocação, uma paróquia vocacional. E quem respondeu corretamente foi o nosso irmão Alisson. Parabéns, Alisson. Depois passe aqui na Secretaria Paroquial para retirar o seu prêmio. Parabéns, Alisson, muito bem. Mais um livro aí para sua coleção, para o seu material de estudo, para fortalecer, né, a sua caminhada na missão. Na missão e na fé. E vamos agora de vídeos. O primeiro vídeo que nós vamos ver agora é a fala do nosso bispo Dom José. E ele vai falar um pouquinho para nós sobre as missões populares. Então vamos ouvir? Pois é, estamos completando 10 anos que demos início aqui na Diocese de Januária o trabalho das Santas Missões Populares. Eu chegando aqui nessa Diocese, está completando 12 anos, mas fui inspirado por várias pessoas, por Padre Luiz Mosconi, que seria interessante as Santas Missões aqui na norte de Minas. E lá convocamos os padres, todo, e fizemos as Santas Missões acontecerem nessa Diocese. Como a Diocese mudou, as comunidades, hoje, como diz a CNBB no documento, comunidade, uma nova paróquia, conversão, comunidade de missão. Como é bonito isso, eu sinto hoje um certo orgulho dessa Diocese, o trabalho que as Santas Missões fizeram. E aquelas paróquias estão continuando a fazer todo ano, renovando, como a paróquia da Sagrada Família, aí os padres, Padre Laurindo, os padres, um trabalho lindo que está feito. E agora está no mês de outubro, mês missionário, tempo de cuidar, que é a campanha missionária do Papa. A vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos caminhar como missionário. A igreja é missão, a igreja é missão. E você, leigos e leiga, sal da terra e luz do mundo. Vamos caminhar, que assim possa caminhar cada vez mais nesse desafio que estamos aí de pandemia, mas a igreja não pode parar, nem fechar suas portas. Não, porque o mal está aí. E por que o bem vai parar? Vigiar, ficar atento, trabalha. Vamos ser missionário. Parabéns para você que não parou. Se preveniu, higienizou as mãos, usou máscara e caminhou. As paróquias, as comunidades, parabéns neste momento. Eis-me aqui, envia-me. Vamos continuar sendo missionário, uma igreja em missão, uma igreja em saída. Dom José vai colocar para nós sobre a missão da nossa diocese, né? A missão da nossa igreja, enquanto missionários, né? Nessa caminhada, nesse discipulado. E nesse vídeo, né, o nosso querido bispo Dom José nos trazendo um pouco da história das missões populares. Nós é que sentimos orgulho de fazer parte dessa diocese que tem um olhar tão atento para o seu povo. Deus o abençoe sempre em sua missão, Dom José. E agora tem mais um vídeo, Fá. Quem vai nos falar? Agora é o nosso querido Padre Herbert. Então, Padre Herbert, qual foi o trabalho social da Paróquia Sagrada Família na comunidade de Riacho Novo e São Vicente? Esse trabalho social era toda a vida a nossa grande preocupação. Também já nas reuniões semanais que nós tivemos após a missa aos domingos com o bispo Dom João na casa paroquial, sempre de novo surgiram estas questões: o que fazer para amenizar a situação miserável, por assim dizer, da maioria do nosso povo. Mas o problema era grande e os recursos naturalmente muito limitados. E aí começamos a fazer, vamos dizer, coisas muito simples, apoiando e ajudando aos vicentinos para desenvolver um determinado trabalho. Padre Afonso adquiriu, nesta altura, anos 70, um terreno aqui no bairro São Vicente, da família de Sr. Celso Oliveira, Dona Nenê, e construiu lá os primeiros 6, depois mais 3 casas populares, também com um salão que
eu consegui financiar com a ajuda de amigos da minha terra, mas que infelizmente devido ao abuso, traficantes que se concentraram lá, os vizinhos se queixando muito, essa obra que queríamos ampliar diminuiu e enfim faliu, por assim dizer. Mas depois surgiu a questão do pequeno Davi, o antes servia para Afonso, a paróquia, sempre se interessou, ele arrumou o primeiro prédio praticamente para as crianças do servir lá em Fátima, no bairro, pudessem se encontrar. Também arrumou uma casa para realizar o projeto das irmãs Pequeno Davi, comprou uma casa na rua Padre Ramiro, e assim sempre tínhamos esta preocupação, mas, como disse, o recurso foi curto e também a realização disso difícil. Mas uma coisa muito importante que Padre Afonso fez naquela altura com o Padre Peter Mettler, que morava naquela altura aqui, enquanto eu pessoalmente trabalhava em Manga como vigário, ele ofereceu também com recursos do Padre Pedro e do Padre Afonso mesmo, adquirido na Alemanha, dinheiro, e ofereceu a todos os moradores lá na Quinta a reforma da fachada da casa, oferecendo o material necessário, mas cada um devia se engajar para fazer. E desta forma, toda esta saída de Januário, que era assim realmente como uma favela, foi transformada em vila honesta para seres humanos. E até hoje a gente percebe como fez bem, pois muitas casas estão ainda do jeito como eles naquela vez realizaram. Colocaram também um salão para reuniões e celebrações no meio desta rua para oferecer condições melhores, até arrumou uma creche lá. E a situação em Riacho Novo também é cumprida depois da primeira grande enchente, anos 1969, né, que inundou a ilha por completo, os moradores ficaram abandonados. Aí Padre Afonso teve a ideia de construir, de oferecer a estas pessoas condições melhores. Conseguimos trocar um terreno da igreja em Riacho da Cruz por este terreno em Riacho Novo, que depois, em gratidão a mim, pois eu tomei esta obra da ideia de Padre Afonso, arrumando dinheiro na Alemanha, nas nossas escolas, meus amigos, um padre, amigo de uma paróquia, arrumei dinheiro para poder construir para mais de 30 famílias uma casa, um lar, onde eles até hoje estão morando. Não pagaram nada, só precisavam, enquanto os pedreiros levantavam a casa, servia como servente ajudando na construção da própria casa. Não receberam apenas o lote, receberam a casa pronta. Além disso, fizemos uma escola que depois foi aumentada pela prefeitura na mesma vila, a fim de que as crianças pequenas não precisassem correr tão longe até Riacho da Cruz para participar da aula. Funciona até hoje. Construímos uma creche muito bonita, mas nós estamos gratos e felizes que conseguimos dar o nosso recado. Às vezes as pessoas perguntam o que tem Padre Herbert no nome com a vila lá. Não foi eu que sugeri, o povo queria, por gratidão, absolutamente que essa vila com a capela que também construí antes de construir as casas. Então ele pediram que esta rua que levasse a esta vila se chamasse Avenida de Padre Afonso, mais brincadeira, e o povo gostou. Então até hoje pelo menos uns chamam ainda em recordação, pode ser que tenha pessoas que não gostem tanto, mas a realidade é esta, graças a Deus, e graças também à gratidão do povo se manifesta dessa forma.
O Padre Herbert, né, nosso querido Padre Herbert, sempre nos trazendo um pouco da história da nossa paróquia. E neste vídeo em especial ele fala sobre os trabalhos sociais da nossa paróquia Sagrada Família. Agora temos mais um vídeo, é um testemunho do nosso irmão Benício. Vamos lá. Sou Benício, dou os meus serviços à comunidade Nossa Senhora de Fátima. Estou aqui para falar um pouquinho do projeto realizado na paróquia Sagrada Família, onde foi trabalhado a parte de alimentação, distribuição, arrecadações e distribuições de cestas básicas para as comunidades, pessoas mais necessitadas neste momento. Benício, o que o motivou a participar desse projeto social? A motivação que tive e tenho é que, percebendo que o projeto social, a gente observa que é mesmo um plano de Deus, aquilo que Deus quer e deseja de cada um de nós, a estar inserido na comunidade, a doar os nossos serviços em prol do outro, vivenciar essa partilha, esse amor, esse laço de união com o próximo. E eu venho observando e venho ouvindo sempre o chamado de Deus, e essa foi a motivação de aceitar a doar os meus serviços nessa ação social. E como foi a experiência de vivenciar esse projeto, de trabalhar dentro desse projeto? Uma experiência muito boa, Às vezes a gente, olhando de fora, sem estar dentro dessa ação, a gente acha bonito, a gente aplaude e acha que é tudo muito bacana, mas a gente dá um passo à frente e começa a participar, a fazer parte daquela equipe, a gente vê, é uma responsabilidade muito grande, E a gente precisa estar fazendo, antes de tudo, a oração, se apegando a Deus, porque é um trabalho diferente, A gente vai de encontro com o outro, vai de encontro com o irmão, com a pessoa, com a comunidade, e às vezes precisamos estar preparados psicologicamente, para que a gente consiga desenvolver o trabalho de uma forma legal, gratificante, e que a gente não possa estar no sentido de valores, E que não possa estar levando assim pelo lado emocional, porque às vezes a gente depara com pessoas que de várias cita várias coisas diferentes, pessoas com realidades diferentes, Então a gente precisa estar pronto para esse trabalho, e a experiência é muito boa, saber que alguém, que a gente está contribuindo com o sorriso de alguém, com a alegria de alguém, com aquela satisfação de se sentir ser humano, Agora fala pra gente, qual a importância de um projeto social dentro da igreja? A importância de um projeto social dentro da igreja, eu diria que a gente está fazendo primeiro, atendendo o chamado de Deus, o chamado de Jesus, porque Jesus deu esse passo, nos mostrando, nos abrindo os caminhos de lidar com o próximo, Amor ao próximo, partilhar com o próximo, ajudar o próximo. E a importância dentro da igreja, porque é um trabalho que a gente vê que faz parte do plano de Deus, a igreja. É o plano de Deus, a igreja. E a gente precisa estar sendo motivado e motivando os demais irmãos para que possa estar junto nessa missão, nessa caminhada. E quando se fala em igreja, alguém recebe a gente como representando ali a igreja, a gente percebe que é diferente, Eles valorizam a importância pelo fato de estar vindo da igreja, E eles esperam, as pessoas esperam, nós esperamos muito mais quando algo parte da igreja, Não só aquela partilha
para suprir as necessidades naquele momento, a necessidade material, mas a gente espera algo mais, que é também essa necessidade material e espiritual, né? Talvez junto com essa ação, a espiritualidade, uma palavra amiga, um acolher diferente. E a importância da igreja estar sempre envolvendo, né? Sentindo a dor do outro, envolvendo nas necessidades do outro e fazendo o outro ser mais feliz. Nosso irmão Benício falando aí da experiência de participar conosco do projeto É Tempo de Cuidar e da importância, né, dos projetos sociais para a nossa igreja. Então, né, esse projeto Tempo de Cuidar foi um projeto desenvolvido pela Diocese de Januária junto com a Caritas, né, onde nós também, junto com o Benício, que veio colocar um pouquinho aí da sua atuação nessa missão, na distribuição de algumas cestas, de alguns alimentos, alguns materiais de limpeza, para algumas famílias, né, que nesse tempo de pandemia, por algum motivo, não estavam conseguindo, né, de alguma forma, se manter por falta do emprego, da falta de emprego. E esse projeto que veio com muita força, né, com muita determinação da igreja, né, para poder ajudar essas pessoas. É um projeto que veio na hora certa, né, para ajudar e auxiliar esses nossos irmãos tão necessitados. E no início da pandemia, nós fomos procurados por alguns irmãos que nos perguntavam e nos questionavam, né, o que a igreja vai fazer com os irmãos que estão necessitados. E aí veio aquela resposta, né, aquela reflexão, na verdade. Nos perguntamos, né, mas afinal, quem é a igreja, né? Quem é a igreja? Exatamente, né? E aí nós reunimos com alguns irmãos da pastoral familiar e vários irmãos aqui da nossa própria comunidade abraçou a causa e nós começamos com a entrega de 12 cestas básicas. E a partir daí não parou, não foi, Fá? A partir daí o movimento foi multiplicando, os irmãos foram entrando no clima e conseguimos, com a graça de Deus, muita doação. Queremos já agradecer a cada um que se dispôs, que doou, que nos ajudou e nos ajuda até hoje, né, nessa tão bonita missão. Exatamente. Graças a Deus, aqui em nossa comunidade, nós temos muitos irmãos colaboradores que sempre nos atende, né, que nos auxilia, que tudo que a gente pede está ali, sempre disposto a ajudar. E neste projeto, em parceria aí com a Diocese, foram entregues mais ou menos umas 400 cestas básicas. Daí para mais, viu, né? Foi tiveram vários parceiros, né? Inclusive a instituição Banco do Brasil também esteve presente aí, ajudando aí a distribuir essas cestas conosco. E o bacana desse projeto é que a Caritas buscou priorizar os produtores da nossa região, né? Para que todo o material, boa parte, né, do material que não era industrializado, que foi colocado nessas cestas, foram adquiridos dos nossos agricultores, dos agricultores familiares da nossa região, até para fortalecer, né, para eles terem também uma fonte de renda nesse período de pandemia. Olha que bacana, né? Que ação bonita. É muito bom poder contar com esses irmãos que sempre abraçam a causa, que sempre têm um olhar atento aos mais necessitados. Muito bom fazer parte desse projeto. Não, né? É à toa que o nome vem, né, dizer, né? É tempo de cuidar. Exatamente. Irmãos cuidando de irmãos. E agora chegou aquele momento, né, de nós convidarmos o nosso próximo convidado da noite, o nosso irmão Joãozinho, né, João Batista para alguns, mas para os íntimos é Joãozinho, que vai falar um pouco para nós da missão, da sua missão. Então é com muita alegria que nós convidamos nosso irmão João Batista. Chega para cá, João, vamos bater um papo. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória na missão. Você que é uma pessoa tão iluminada, tão especial, que sempre está aí
ajudando, né, os outros, preocupado com todas as questões, né, sempre com esse olhar atento para as questões sociais. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Então, João, nos fale um pouco sobre a Sociedade São Vicente de Paula. Neia, você e o Fabiano, Padre Laurindo, quero agradecer pela oportunidade, até porque eu estou me sentindo até um pouco lá em Roma, sabe, conhecer. Chique. Então, para falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, primeiro eu tenho que falar que ela foi fundada, na verdade, começa com São Vicente, né? E depois tem o Frederico Ozanam, né? Aqui tem o documento básico, para quem quiser ser vicentino aí, né? Vicentino é exatamente símbolo de caridade, né? Esperança, fé, esperança e caridade. O Padre Laurindo até já falou sobre isso um pouquinho, né? E já a sua pergunta, eu tive que fazer uma síntese, porque se fosse para um jesuíta, era um retiro, cada pergunta para uma semana, né? Então eu fiz uma síntese que eu não sei o tempo que eu tenho. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então vamos lá, porque o tempo urge. Então a sua pergunta fale um pouco sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Muito bem. A Sociedade São Vicente de Paulo, eu vou ler aqui, porque se fosse para palestra não tinha como. Foi criada por um leigo, Antônio Frederico Ozanam, percebendo a necessidade de sua época e inspirado nos ideais de São Vicente de Paulo, que era de acolher os menos favorecidos. Crianças abandonadas, idosos, viúvas. Inclusive, São Vicente é considerado o pai dos pobres. Inclusive, os que hoje não se chama mais asilos, hoje chama-se lares, né? Mas na época de Frederico Ozanam chamava-se asilos. Aí a própria igreja, percebendo que essa palavra asilo é uma palavra meio perversa, né? Exilado, né? Então hoje chama-se lar. Inclusive, quem não conhece a Sociedade São Vicente de Paulo, o lar João 23, é bom lá fazer uma visita, né? Ele também criou creches, né? Inclusive as Filhas da Caridade, e também a congregação dos padres lazaristas, que é os padres das missões. Então, a SSVP, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela foi criada por jovens, igual estou vendo ali, eu lembrei de Frederico Ozanam, quando eles percebem a necessidade daquela época de atender essas pessoas que eram excluídas dentro da sociedade, né? Para quem não conhece, São Vicente de Paulo, ele nasceu na cidade de Piuí, que hoje não se chama mais Piuí, mas Vila São Vicente de Paulo, exatamente em homenagem a ele. Quem não conhece a história dele é bom conhecer, né, porque é realmente algo encantador. E é uma das riquezas da Igreja Católica, é que ela chama até hoje as pessoas à santidade, né, não se esgota. Agora temos a irmã, né, Dulce dos Pobres, né, nossa conterrânea. Então, ela foi exatamente semelhante, uma lutadora, igual São Vicente de Paulo. Tem a segunda pergunta? Tem sim, João. Nos fale um pouquinho sobre essa instituição, né, sobre o trabalho dessa instituição dentro da nossa cidade. Muito bem. A Sociedade São Vicente de Paulo já foi bem mais atuante, né? Para quem não sabe, o local onde hoje funciona o Seiva era um hospital que atendia toda a nossa região. E eu vi uma história tão interessante de uma família lá do Cristal, perto de Cruz dos Araújo, que naquela época a situação era tão difícil, e a filha dele faleceu aqui nesse hospital. Como ele procurou o carro aqui e não encontrou, ele pegou a filha dele e levou nas costas até no Cristal. Depois de Cônego, depois de Sapé. Então, hoje, quando a gente fala assim, por que eu falo que as necessidades anteriores, considerando as que hoje nós enfrentamos, né,
seriam menos dificultosas. E além do asilo João 23, que hoje chama-se Lar João 23, que acolhe os idosos da nossa região, além de fazer um grande trabalho de assistência social, tentando amenizar as situações de várias famílias, né? Hoje, por exemplo, não existe mais porque os nossos governantes viraram os olhos um pouco para a carência da nossa sociedade, né? Hoje o mundo é bem melhor do que na época em que Frederico, né, São Vicente anteriormente, viveu. Sim, e nos conte um pouquinho sobre o porquê dessa escolha de fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Muito bem. Eu queria fazer um trabalho prático, porque às vezes a gente fala muito e age pouco, né? Verdade. Inclusive, tem uma frase que diz assim: quando o sábio cala, os imbecis falam, né? Quando aqueles que podem transformar a sociedade, que pode fazer alguma coisa para transformar essa realidade, se ele pode fazer, então ele tem que fazer, né? Não esperar que os outros fazem. Então, eu comecei fazendo uma horta, inclusive aqueles canteiros permanentes que tem lá no Lar João 23, foi a minha ideia, né? Que passei para o presidente da época, que era Geraldo, né? E que tem uma pessoa que prestou um trabalho extraordinário para o Asilo João 23, para o Lar João 23. E Cristiane, que até hoje é gerente lá. Né? É uma pessoa fantástica, extraordinária. Que, por sinal, fez o trabalho maravilhoso quando por lá passou. E depois, Aloísio e Célia me convidaram, né? Me convidou para que eu fizesse parte da tesouraria do Conselho Central de Januária. E eu aceitei, né? Onde desenvolvemos medidas no possível da pregação do Evangelho, né? E é interessante vocês saberem que os vicentinos, ele tem uma organização que chama trimestral. Então, de 3 em 3 meses, a gente viaja para uma cidade para averiguar o desenvolvimento das culturas e como que os lares estão sendo tratados, né? Gente, foi uma experiência extraordinária. De Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Jaíba, indo para lá um pouquinho, Montes Claros, São Francisco, São Romão, Buritizeiro, Pirapora. Então, essa cidade toda a gente tem conhecimento de como funciona os lares de idosos, né? E temos também algumas famílias ainda que são cuidadas, né, por esses vicentinos, né? Levando a eles assistência, não só materiais, mas também espirituais, que é o essencial. Fale um pouquinho aí sobre a importância e a necessidade dessas ações sociais que são desenvolvidas por essa sociedade. Como eu já falei anteriormente, a realidade é totalmente diferente de quando a Sociedade São Vicente de Paulo criou. Inclusive, tem uma história interessante de São Vicente, que naquela época chamava-se peste negra. Só que hoje não se fala mais isso, porque tudo que é ruim parece que é negro. E a gente tem que acabar com esse preconceito, né? Tão ainda divulgado em pleno século XXI, que é uma vergonha. Então, a peste foi uma doença que assolou a Europa, nessa época, em 1581, que foi o tempo que São Vicente viveu. E não tinha tempo de enterrar as pessoas. Então, eles saíam abrindo valas, e São Vicente era um desses, que saía pegando os corpos e enterrando. Nós estamos vendo agora com a epidemia, né? Alguém viu aí em certas regiões do Brasil aquelas calamidades? Então, o São Vicente reunia as pessoas para abrir essas valas. Quer dizer, eu estou falando daquela época que a gente está vendo o retorno aí agora. O tanto de mortos com a epidemia, o Covid, né? E nós estamos rezando piamente para que esse mal seja extinguido o quanto antes possível, né? E hoje é diferente.
Porque, igual eu falei para vocês, hoje tem muitos movimentos sociais, além dos governos. Você está vendo aí agora a questão de distribuição do dinheiro. Se alguém fala assim, se é bom ou se é ruim, eu não sei. Só sei que está ajudando muita gente. Uma vez nós fizemos nessas Santas Missões Populares de São Vicente, e eu cheguei num lugar onde nós chegamos com a cesta básica. E eu sempre critiquei isso. Mas eu só sei que quando nós chegamos lá, você sabe o que é, na minha geração falava, a lagartixa passando no fogão? Mas essa família, o que eles choraram de emoção por ganhar uma cesta básica, é o que vocês falaram aí há poucos instantes. Que a gente continua fazendo, porque hoje eu me sinto um cara milionário. Eu sou pobre e tenho orgulho de ser pobre, né? Pobre dentro do evangelho, né? Dentro do contexto evangélico. Então, quando eu vi aquelas pessoas naquela situação, eu falei, caramba, que comoção a gente sentiu. O trabalho que vocês fazem também, é o de formiguinha, eles são importantes. Eles ajudam muita gente que a gente acha que não precisa, né? E tem muita gente carente nesse país. Muito bem, né? Então, foi criada, né, uma visão de mundo hoje. Praticamente, a sociedade desenvolveu mais os trabalhos com idosos, que são hoje, você vai hoje em toda São Francisco Sá, até esqueci de falar Francisco Sá, que eu estive lá. Lá tem o lar, João 23, e que trata hoje, uma prioridade hoje são o lar dos idosos. Tá bom? Então, João, você falava aí sobre essa entrega da cesta básica, que a família ficou emocionada. Nós vivenciamos bastante isso durante também, né, no início da pandemia, quando nós saímos em grupo também para fazer essas entregas e atender essas famílias carentes. E é muito gratificante a gente poder ajudar, nem que for com um pouquinho. Né? Não tem coisa melhor na vida do que a gente poder servir os nossos irmãos. E mudando um pouquinho de assunto, né, que também faz parte, também não deixa de ser missão, nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você fez e nos ajudou aí durante as Santas Missões Populares. Conte para nós. Olha, em primeiro lugar, que são duas Santas Missões Populares. Tem a da paróquia e tem a dos vicentinos. Só que a dos vicentinos, eles programam, inclusive, esse ano seria agora, nessa semana do saco cheio, que ele fala, né? Ele já ligava para mim, João, você pode nos ajudar? E só que as Santas Missões da paróquia é exatamente quando a gente está trabalhando. E eu não sou de fazer coisa pela metade. Eu sou de acompanhar do início até o fim. É igual a novena. Eu não... Se for, ô João, mas você pode ir hoje? Eu falei, não, eu só não posso passar no dia, não faz sentido. Né? Então, as Santas Missões Populares, eu só queria encerrar a penúltima fala, que eu esqueci de colocar aqui, que os idosos, eles são verdadeiras enciclopédias, viu? A gente lá no lar João 23, a gente aprende muito com eles. Aí, só para... As Santas Missões me mostrou coisas inimagináveis. Pessoas que não tinham o mínimo básico para a sua sobrevivência, como roupa, comida, materiais de higiene pessoal. Eu pensei que era pobre, mas eu descobri que era milionário. Diante das situações que enxerguei e as missões que participei, por exemplo, eu participei no Cônigo Marinho, Januária, Montalvânia, São Joaquim e Matias Cardoso, que foi a última. Esse ano eles tinham preparado, porque esse pessoal é uma ajuda que nós recebemos de Belo Horizonte, do Vicentino de Belo Horizonte. Então, em cada Santas Missões dela, eles ficam o ano todinho em Belo Horizonte arrecadando roupas, alimentos, calçados e brinquedos. Então, quando a gente chegou lá nessas regiões que eu falei, de extrema carência, e que você chegava com um brinquedo, eu achei uma coisa interessante. Eu cheguei numa família lá,
E o menino, ele tinha pegado um monte de latinha velha e cortado um monte de borracha e feito uma carreta. E quando a gente chegou com aquele carro assim, todo bem terminado, Ave Maria, foi uma festa para esse menino, que eu falei, meu Deus do céu. E ele ainda falou, olha, eu quero ser caminhoneiro. Né? Então são coisas assim que as santas missões me ajudaram assim a crescer como ser humano, como verdadeiro cristão. Amém, meu irmão. Eu vi aí que você ficou tão emocionado, e é assim que a gente se sente também, né? Fazer parte dessa comunidade de fé, de amor, de caridade, né? Que se doa, que ama servir. Então você está de parabéns. Deus o abençoe sempre. Muito obrigado por estar aqui essa noite conosco. Mas da próxima vez, pede o padre para falar por último, que quando o padre fala, a gente tem que calar, viu? Olha, João, além de agradecer pela sua palavra, até pelas suas palavras, né? A sua emoção, que também acaba nos atingindo com certeza, parabenizar você, o senhor, não sei como que você gostaria que fosse chamado, melhor. Mas esse é detalhe. Sabendo, né, da sua trajetória de professor, parabéns pelo seu dia, né, pelo dia. Obrigado. De Neia, obrigado. Esposa também, também. E a todos os professores, né, que Deus colocou no coração de cada um essa missão, que é bela também. Nós somos muito gratos, né, pelo seu momento aqui, pelas suas palavras, pela sua contribuição diante aqui do nosso programa, o Lar de Nazaré. Olha, eu tenho que falar uma palavra para meus irmãos e minhas irmãs professoras, professores, que a gente trabalha porque a gente tem um profundo amor àquilo que a gente faz. Eu lembro de uma história que eu levei meus alunos para ir na penitenciária de segurança máxima, em Contagem, Nelson Hungria, e lá nós tivemos testemunha de gente condenada a 800 anos, 1.200 anos, né? E no final do ano, um aluno chegou lá e falou, professor, obrigado, você me tirou do crime. Eu estava indo enveredando, né? E você me ajudou. E nós, professores, temos essa grata satisfação de transformar o mundo, porque não existe mundo melhor a não ser a partir da educação. Um povo educado, um povo civilizado, um povo religioso, um povo... Você só disse verdades, meu irmão. Muito obrigada. Nossa gratidão por esse testemunho, por esse exemplo de fé, de caridade, de bondade, de amor. Um grande abraço. E daí? O que Jesus falou, amas a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Nós já estamos chegando no final, né? Tá acabando o nosso programa e vamos encerrar, né? Agora esse momento fazendo a oração da Sagrada Família. Sagrada. Antes de encerrar, né? Agradecer a participação, a presença dos nossos irmãos que esteve conosco durante, né, todo o tempo de transmissão E agora, né, iremos para a nossa parte final, como Neia colocou, pena que acabou, né? Pena que está acabando. Então, como eu disse, né, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, rezando a oração à Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, perfeita comunhão de amor e fé, espelho e modelo para nossas famílias, inspiração para as nossas palavras e ações. Ajudai-nos a celebrar, a continuar os esforços de tantos irmãos e irmãs que ao longo de tantos anos contribuíram na missão e edificação da nossa paróquia. Abri os nossos corações para que possamos reconhecer sempre o poder do amor que faz nascer e crescer a união, a paz, a harmonia em nossa família e nossas comunidades. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos. Amém.
Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos. Amém. Então chegou o momento agora dos agradecimentos. Nós só temos muito a agradecer a todos os nossos colaboradores, né, que participaram, que nos ajudaram a fazer esse programa no Lar de Nazaré acontecer. Agradecemos a Jeana e Gal, né, que nos ajudaram com a ornamentação. A Binha, da Palijan Estúdio, que nos deu suporte para a transmissão. A Fernanda, da Pascom Diocesana, que nos indicou as ferramentas para a edição dos vídeos. A Pascom, da nossa paróquia, que nos ajudou nas transmissões e fizeram a cobertura e divulgação dos nossos trabalhos. Os nossos convidados, Pablo Magalhães, Clarice Mariane, João Batista, os Ministérios de Música, Leandro, João Matos, Mariane, e o Ministério de Música de hoje, Gabriel, Stephanie, Pati. Deus abençoe vocês, muito obrigada. Nossos entrevistados: Eunice, seu Abel, Benício e Dom José. Os pequeninos que participaram do nosso quadro, né? Vinde a mim todas as criancinhas. João Pedro, Ana Júlia, Loren, Vitória, Melissa, Mateus, Pedro Emanuel, Maria Alice, Maria Laura, Anita, do Riacho da Cruz, Laila e Eloá, do Pará. As mamães e papais, Juliana e Elcinho, Néia e Fabiano, Beatriz, Nájila, Graciele, Neirian, Sandra e Yuri, Luciene e as meninas do Pará, Ediene e Vanilde. Nossos queridos padres, Padre Ebert, Padre Laurindo, Padre Genivaldo, nosso querido irmão Guilherme, né, que tanto nos colaborou aí nesse trabalho desse programa. E também não poderíamos deixar de agradecer essa equipe maravilhosa, essa equipe a qual nós fazemos parte, a equipe de animação missionária da Paróquia Sagrada Família. Família. Nosso muito obrigado e gratidão por fazer parte desta família. Vamos chamar o padre agora, nesse momento, para dar a bênção final, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. E também eu queria deixar um chamado aqui para o dia 25 de outubro, né, que teremos aí o grande encontro de famílias. Contamos com a participação de todos vocês. Nossa irmãzinha Stephanie. A gente pede, vamos pegar uma musiquinha, um fundo para a gente finalizar. Agradecendo a Deus, né? E é com Deus que nós caminhamos, né, à luz da sua palavra, nos alimentando sempre da Santa Eucaristia, nutrindo-nos, né, com o exemplo de Cristo Jesus, que nós queremos, né, finalizar, como os nossos irmãos bem já disseram, este momento de bênção, de alegria, de esperança, de tantas emoções, né, de quem aqui trabalhou, planejou e executou mais um programa no Lar de Nazaré, né? A nossa gratidão a Deus por tudo. E queremos pedir a intercessão, né, segundo a oração que nós já fizemos, da Sagrada Família, para que venha sempre nos inspirar na missão, na oração, na acolhida, né, do nosso próximo, de modo especial daqueles que mais precisam, que nós devemos agir com caridade, aconselhando, sendo suporte, sendo essa coluna necessária para que a vida não se perca, mas para que a vida seja valorizada, defendida na sua integridade. Como nos fala o próprio documento, a nossa missão se funda na concepção da
sacralidade da vida, independente da raça, do gênero, do país, da comunidade em que nós nos encontramos. A vida, ela é santa. A vida é um dom de Deus. Então assim nós queremos pedir a intercessão da Sagrada Família. Neste momento, agradecendo e já nos despedindo neste dia, neste programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, o seu lar, a sua casa, a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, à distância, receba o nosso abraço, o nosso carinho nesta noite, neste dia. Então, permaneçam em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E antes do canto final, eu só queria encerrar com uma frase, ou melhor, com um pequeno texto retirado lá das diretrizes da ação evangelizadora. Só podemos nos imaginar comunidade de fé que segue os passos de Cristo Jesus e busca nele o seu modelo de vida, se vamos ao encontro do outro, no seu lugar concreto, anunciando o próprio Senhor com sua presença amorosa. Uma palavra que seja vida é o mais eloquente ação missionária. É essa presença e este testemunho que o mundo espera das comunidades cristãs. Um desejo de cheiro de ovelha deve permear toda a missão e preparar o caminho para o anúncio explícito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, até o próximo programa. Boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Vamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. unindo a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Vamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado ao seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé.